Bem-vindos, bem-vindas. Autoconhecimento é uma coisa interessante, porque existe uma ideia sendo vendida sobre o autoconhecimento. Existe uma expectativa que se forma sobre o autoconhecimento, né? E, no entanto, o autoconhecimento é uma coisa muito básica que a gente vai fazendo a cada dia, a cada momento, a cada instante, e que vamos agregando. O resultado a gente entrega para o universo, né? Essa melhoria, essa cobrança, essa exigência, essa vontade de mudar, de ser melhor, isso é a nossa mente, o nosso ego fazendo o que ela sabe fazer, né? Cobrar, apontar, controlar, ir ticando todos os pontinhos, avancei, melhorei, coisas assim. Mas, dentro de uma perspectiva do despertar, você vai se conhecendo. Sem exigências, sem cobranças, né? Principalmente com acolhimento. Isso é muito importante. O julgamento é perder energia, é se sabotar. E dentro dessa perspectiva, nós temos que o outro é uma fonte imensa de autoconhecimento. Uma fonte imensa. Mas o outro também é um ponto complicado. Porque, em geral, as coisas que o outro nos mostra, nos oferece, nos oferta, são pontos em que nós estamos tensos, que nós não queremos ver, que nós não gostamos, que nós não queremos trabalhar. Muito interessante isso. Quanto mais intensa essa situação com o outro, mais o olhar para dentro é difícil. Mais o autoconhecimento fica rarefeito. A psicologia, a psicanálise falam muito da projeção, né? A gente projeta lá fora, nas situações, nas pessoas, nos animais, nas plantas, às vezes, nas coisas. A gente projeta o que está dentro de nós. De bom e de ruim. Quando é bom, legal, que interessante, que importante. Como eu sou generoso, como eu sou compassivo, como eu sou caridoso, como eu sou uma pessoa íntegra, ética, né? Porque eu olho lá fora e vejo isso nos outros, gosto, e aí olho para mim e digo, eu também faço isso, eu também sou assim. Então aí está tranquilo. Embora tenha muita ilusão envolvida. Mas quando a gente vê coisas no outro que nos incomodam, que nos afetam, que nos deixam encurralados, que nos deixam cheios de raiva, de fúria às vezes, de preconceito, de homofobias diversas, aí é um ponto importante. Aí é um momento de você parar e aproveitar. Porque tem ali algo muito importante, muito intenso dentro de você, muito tenso dentro de você, que você não está querendo ver. Veja, nós somos condicionados, e isso é natural, não há nada de errado nisso, nada de ruim nisso como a gente encontra por aí. Nós somos condicionados ao longo do nosso crescimento, nós somos moldados, nós vamos nos adaptando, nós vamos nos segurando, nos controlando, nos reprimindo. Isso é muito natural dentro do processo humano. Desde criança, desde que a gente nasce praticamente, desde lá da barriguinha da mãe, você já fica ouvindo algumas coisas e vai crescendo. Algumas características boas, né, à medida que a gente vai crescendo, são destacadas, são incentivadas, algumas são... Né, se você está dentro de um ambiente que é muito competitivo e você tem uma qualidade compassiva muito grande, você olha para o outro, aquilo não é legal e aquilo vai ser, aos pouquinhos, vai ser reprimido em você. Você tem que ser competitivo, egoísta, egocêntrico, e você não pode pensar no outro, não pode ser compassivo, não pode ser generoso, não. É tudo você primeiro. E as características negativas mesmo, né, características ruins, em geral, em todas as culturas, em todas as famílias, elas são podadas, são reprimidas, são escondidas. Então esse é um processo natural. Quando a gente cresce
e começa a se defrontar com isso, quando gera um problema, você vai para a psicologia, você vai para a psicanálise, para a psiquiatria, você vai buscar caminhos para lidar com essa questão. Né? Quando você não lida com isso, vira doença. A doença se intensifica no mental, no emocional, no vital e no físico. E aí é complicado. Mas isso tudo é natural. Isso faz parte da característica humana no planeta. A gente se adapta a isso, a gente sobrevive a isso, a gente cresce com isso, a gente se motiva com isso. Ou a gente chora, a gente se reprime, a gente se esconde, a gente adoece, a gente morre. É o ritmo. É importante essa observação, porque a partir do momento que você começa a considerar tudo isso como ruim, como negativo, como indevido, você cria uma barreira muito grande para lidar com isso dentro de você. E você cria uma ilusão, porque isso é natural. A história humana mostra isso das mais variadas formas. Então, como a gente tem certas coisas que vão sendo reprimidas, vão sendo escondidas, você vai criando as mais diversas fantasias, ilusões e mecanismos para esconder, para guardar isso, para não olhar, para não perceber, para não sentir, para não manifestar, para não pensar, para nada. Mas aí você sai andando pela rua e você encontra uma pessoa que está muito bem com aquela questão e que expressa ela tranquilamente. Para os outros, em público, em particular, no reservado, seja lá onde for. Aí você olha para aquela pessoa, você se depara com ela expressando algo que você reprime, que você foi ensinado, foi condicionado a esconder, a guardar, porque não era certo, não era legal, não era ético, não era moral, não era cultural, não era. Você se escandaliza. E por conta de todas essas coisas que você fez para esconder, para guardar isso, quando você vê um outro fazendo aquilo, expressando, o seu comportamento, a sua reação é atacar o outro. Você quer destruir, você quer eliminar o outro. Porque você não quer que ele mostre para você aquilo. Ele não quer que você não quer que ele lembre você daquilo. Porque quando ele lembra e você começa a olhar para dentro, você arrepia o pelo, você desiste na hora, porque são muitos anos de repressão, de trabalho duro, de esconder, de guardar aquilo. E aí você vê alguém feliz e contente com aquela característica sendo expressa ali. Não, isso não está certo, isso está errado, isso não pode. Dentro de uma situação de normalidade, as pessoas brigam com isso, e aí surgem as diversas homofobias, os preconceitos, as perseguições, os ataques e tudo mais, né? Os conflitos, toda essa diversão que os seres humanos são especialistas em criar. Dentro de uma perspectiva de despertar, dentro de uma perspectiva de autoconhecimento, quando você vê alguma coisa lá fora, as pessoas, nas relações, nos acontecimentos, nos objetos, nos animais, nas plantas, que incomoda você, ou que agrada você também, né? Mas o agrada, deixamos para outro vídeo. Mas que incomoda você, dentro do despertar, você tem que fazer uma anotação mental desse evento, chegar em casa e iniciar um processo muito racional, muito estruturado de interiorização. De se observar, de se questionar, de se observar, de se questionar, de acolher, não julgar. Por que, como, quando, faça as perguntas que surgirem na sua mente, busque, reflita, pondere, vá a fundo, vá de leve, vá tranquilo, vá rápido. O que aquilo mexe comigo? E não despreze situação nenhuma. Não despreze situação nenhuma. Tem pessoas que veem um cachorrinho
na rua, e aquilo causa uma comoção, né? O cachorrinho está ali passando fome, sozinho, perdido, aquilo causa uma comoção dentro da gente que é terrível, terrível. E você não quer olhar. Você desvia o olhar, você entorta o seu chakra frontal. Além de virar o rosto para não olhar, você torce ainda mais o seu chakra frontal, porque você não quer aquela informação. Né? Mas você está no despertar. Então você vai olhar, vai absorver o que for possível de informação sobre aquilo, e quando chegar em casa você anota, e aí é interessante, tem um diário, tem um caderno, e você vai começar a pesquisar dentro de você o que aquela imagem lhe trouxe. Não descarte nada. Às vezes você está indo e um portão de ferro desperta algo em você. Guarde aquela informação, chegue em casa, inicie o processo. Autoconhecimento. Ou se você tem uma terapia, converse com o terapeuta sobre aquilo. Incorpore a visão dele, as perspectivas que ele traz para você. A gente tem tendência de achar que só coisas pequenas, coisas grandes e maravilhosas e fantásticas são insight. Que só aquilo que realmente é transformador, que vai modificar a minha vida, que vale a pena. A gente vai juntando um monte de tijolinho pequenininho e estabelecendo uma base para crescer. E esses tijolinhos são formados com isso. Uma planta florida ou exaurida, uma árvore seca que você passa e que, a ponto de você não conseguir olhar para aquela árvore seca, e você não sabe por quê. Mas você desvia o olhar. Chega em casa, anota e, assim que possível, trabalhe. Busque o autoconhecimento com isso. Então, não descarte. Mas é claro, as pessoas são a maior fonte dessa informação, né? Porque as pessoas são muito mais ricas que os animais, que os porções de ferro, que as pedras e que as plantas. E elas mexem com a gente de formas muito mais profundas. Mas ainda assim, não descarte toda essa riqueza que a gente encontra no dia a dia. Seja na sua casa, seja fora, seja na família, no seu núcleo familiar, seja nos amigos, nos colegas de trabalho, de faculdade, de universidade, de jogos de computador para a internet, qualquer coisa. Tudo é oportunidade de crescimento, de autoconhecimento. Algumas coisas trazem pequenos tijolinhos, algumas coisas trazem tijolos enormes, que se assentam muito bem e que nos propiciam, né, uma expansão cada vez maior. Busque na literatura, busque auxílio. Essas questões de projeção são muito complicadas, né? Estão muito prementes hoje no mundo atual, né? A gente vê muito isso, essas implicâncias, essas perseguições, esses conflitos, né? Essas incoerências. Recentemente a gente teve um caso, acho que foi em 2022 talvez, um político de um país da Europa, lá não sei se que país era, Bélgica, Bulgária, alguma coisa assim. Um político de direita, extremista, perseguia homossexual, coisa e tal, e criou uma lei, não sei o que mais, e daí a pouco encontraram ele tendo relacionamentos homossexuais. Um caso clássico de que, né, projetou coisas que ele não conseguia lidar com ele e que a ingenuidade dele conseguiria manter um caso desses em sigilo sem que ninguém soubesse, né? Veio à tona e mostrou essa incoerência terrível. Mostrou essa incoerência terrível. Então, a realidade nos oferece muita informação, muita oportunidade. Cabe a nós aproveitar. É claro que a frequência que você faz isso pode ser desgastante. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo. Às vezes a gente percebe, mas não anota, não leva a fundo. Às vezes a gente percebe que é algo muito grandioso, a gente aproveita. Às vezes a gente percebe que é uma coisa muito simples, muito
pontual ali, pequenininha, mas né, aquilo brilha um pouquinho dentro da gente, aí a gente aproveita. A gente faz isso uma vez, duas vezes, para um pouco, dá uma folga para você. Nossa mente está sempre pronta, nossa mente está sempre disposta, né? Mas a parte energética, a parte emocional leva mais tempo. A própria mente leva mais tempo para mudar, né? Aquele imediatismo, aquela coisa, já resolvi, já decidi, já defini, é muita ilusão, muito falatório da mente, porque no fundo a mente sabe que não resolveu, que apenas tangenciou, né? Apenas tocou o problema, tá, e foi adiante, né? Então, às vezes a gente precisa de tempo para isso. Então, precisamos aproveitar. Uma prática que eu tenho e que é muito interessante, porque a dinâmica ela é muito particular de cada um, é o meu curso de formação de mestrado em Reiki, onde eu oferto que a pessoa faça uma reciclagem de todos os níveis até chegar no mestrado. Tem pessoas que levam 2 anos para fazer isso. Tem pessoas que levam 1 ano, 6 meses para fazer essa jornada. E tem pessoas que querem ir direto para o mestrado. Já estão habilitadas, é claro, né? Já fizeram 1, 2, 3 A e vão fazer o mestrado. Mas essas pessoas que aceitam essa reciclagem, essa dinâmica e esse processo energético que começa nessa jornada de energia, é muito interessante de observar. É muito interessante de trocar com as pessoas, né? Porque eu peço um intervalo nisso. São 7 dias, mais uns 5, 6 dias, dá uns 15 dias de um nível para o outro. Legal, nós vamos fazer assim. A pessoa já agenda direitinho todas as reciclagens, né? Receber iniciação de novo, receber energia de novo. Não só a parte teórica. Passa os primeiros 15 dias e a pessoa não aparece. Passa 20, não aparece. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa não aparece. Aí lá adiante ela volta. Aí traz toda uma história, traz toda uma vivência, traz todo um crescimento, e agora eu estou pronto para o próximo. Então isso é muito bom. É realmente aproveitar o sistema de energia Reiki Usui como autoconhecimento, como caminho para o despertar, como caminho para a iluminação. Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, né? O mestre Usui falava disso. Oportunidade de você crescer em todos os aspectos do seu ser, melhorar constantemente e crescer. Aí o Reiki perde aquela aura de cura, técnica de cura, que vai curar, não, e se torna realmente um caminho, uma jornada. Se eu disser que 11 em cada 10 escolhem isso, eu vou estar errado, é claro, né? Mas eu diria que 9 em cada 10 optam por esse caminho. Porque para mim é muito bom, muito bom. E para a pessoa, fantástico. Aproveitar, né? Todos aproveitam, nem todos se aprofundam, nem todos vão tão, né? Mas, respondeu. Mas todos têm, dentro das suas capacidades, limitações e qualidades, têm um aproveitamento dessa jornada. E isso serve para ilustrar o autoconhecimento que a gente faz no dia a dia. Procure se respeitar um pouco mais, procure se acolher um pouco mais. Não se exija tanto. Autoconhecimento não é para mudar você. É para formar uma base, dar um suporte, uma sustentação, para que você mude naturalmente. A partir do momento que a mente assume que eu vou me conhecer para crescer, para melhorar, para ficar 100%, para dar 110%, aí a gente já está se cobrando, já está se julgando, já está se sabotando. Gratidão. Vizinho começou o barulho e o vídeo terminando. Até a próxima, pessoal. Passarinhos vieram se despedir, né?